Ok, é hora de começar a caminhar em direção ao fim dessa composição. Eu tenho as minhas nuvens selecionadas e a questão agora é transferi-las para o ponto que a gente tinha parado anteriormente. Para fazer isso, eu venho aqui no Mark Tool, clico com o botão direito em cima desse cara, Duplicate Layer, seleciono a o arquivo sobre o qual a gente estava trabalhando alguns anos atrás e clico em OK. Muito bem, as nuvens estão dentro da composição sobre a qual a gente veio até agora trabalhando, só que há um pequeno problema. Elas estão, obviamente, desalinhadas. Eu vou colocar esses caras no lugar deles, utilizando mais uma vez o Free Transform, só que agora de um outro jeito. Eu vou dar zoom out nesse cara com Ctrl menos para que a gente possa ver melhor aquilo que a gente está fazendo. Ok? Se eu Ctrl clicar nesse cara aqui, eu vou ver que ele se estende para fora. Isso não é legal. Eu vou selecionar esse cara aqui, clicar no layer de nuvens para selecionar ele, clicar em Ctrl T para entrar no Free Transform e vou redimensionar esse sujeito aqui. Eu vou redimensionar a altura e a largura de 100% para 80%, tendo cuidado de que essa corrente entre as duas proporções esteja marcada. Então, eu mudo o tamanho desse cara aqui para 80% e vou localizar esse sujeito no lugar devido. Eu tenho algumas coordenadas para que a gente possa fazer isso direitinho. Eu vou colocar o X na posição de 1280 e vou colocar o Y na posição de 940. E depois de fazer isso, esse sujeito entra exatamente aonde eu gostaria que ele tivesse. Tudo muito bem, eu clico aqui nesse sinal de correto ou então em Enter e as nuvens estão exatamente aonde eu esperava que elas estivessem, e tudo parece mais ou menos bem. Eu vou dar Ctrl 0 para me aproximar desse cara aqui e quando eu faço isso, eu percebo mais ou menos bem que tem um pequeno problema nessa coisa toda. A Lua, que deveria estar atrás das nuvens, na verdade está na frente, o que não faz absolutamente nenhum sentido. Mas ok, eu vou clicar e arrastar as nuvens aqui para cima para que elas fiquem na frente da Lua, que é onde elas deveriam estar. Ok, a composição está no seu devido lugar. O problema é que as suas diversas partes não interagem entre si. É meio difícil acreditar que exista alguma relação entre essas nuvens, essa lua e esse céu. Para fazer isso e para tornar a composição de uma maneira ou de outra mais convincente, é necessário fazer com que os layers se mesclem de maneira mais adequada uns com os outros, por um lado, e também que os layers sejam transformados no que se refere às cores que eles têm, ao contraste que eles têm, ou seja, que a gente possa alterar essa composição layer por layer, realizando uma das coisas mais interessantes que dizem respeito à mágica que o Photoshop consegue fazer. Ok, primeira coisa que eu vou fazer para dar um aspecto, digamos assim, um pouco mais convincente em relação a esse céu é clicar em cima desse cara e alterar uma coisa que se chama Blend Mode. Blend Mode permite que um layer acima se mescle de alguma forma com um layer de baixo. Nesse caso aqui, eu quero obter uma integração mais bacana entre o gradiente que eu coloquei aqui atrás, que não está servindo para absolutamente nada, pelo simples fato que ele não é visível, com esse layer aqui das estrelas. Para fazer isso, o que eu quero realizar é reduzir a importância do preto e manter só a ênfase do branco.
Para que eu faça isso, eu vou usar um Blend Mode que torna o layer de cima mais claro, ou melhor dizendo, que retém só o que é mais claro no layer de cima. O principal Lightning Mode é um cara que se chama Screen, que funciona mais ou menos bem. A gente seleciona esse cara e percebe que a gente consegue essa interação razoável entre esse céu fantástico e essas estrelas mais realistas. Mas nesse caso aqui, o mais legal pode ser selecionar esse outro sujeito aqui, Linear Dot Edge, que dá uma diferença sutil, mas uma diferença significativa. Ok, ainda tem alguma coisa estranha no que se refere a essa lua aqui. Ela também se mescla mal com a coisa toda. E para que eu veja a desgraça que essa composição está agora de maneira mais clara, eu vou tornar essas nuvens invisíveis, mas só por um instante. Para tornar a relação da Lua com o fundo mais convincente, eu vou aplicar um outro Blend Mode sobre essa mesma Lua. Eu vou mudar esse cara aqui de Normal para Screen. O problema, e eu percebo que eu consigo uma interação mais interessante entre esse cara aqui e o fundo que vem logo depois dele. O problema é, quando eu faço isso, e talvez fique mais visível se eu me aproximar desse cara aqui, mesclar um layer com o outro faz com que as estrelas apareçam dentro da Lua, o que não faz absolutamente qualquer sentido. Por exemplo, se eu retorno aqui de screen para normal, a gente percebe que as estrelas desaparecem. Eu preciso corrigir esse negócio. E para corrigir isso, a solução mais adequada é a seguinte: Ctrl 0 para me afastar da coisa toda, Ctrl clique sobre o layer da Lua para selecionar esse cara aqui. E eu quero fazer o seguinte: eu quero inserir um layer mask sobre esse layer aqui para que eu esconda a Lua, ou seja, para que a Lua não esteja visível, enfim, como se eu fizesse um buraco em relação ao layer de cima e ao layer de baixo. Eu seleciono a Lua, venho nesse cara aqui e adiciono esse sujeito aqui. O problema é que vai acontecer, nesse caso, o contrário do que eu esperava. Eu escondi o céu e não a lua. Para que eu consiga o efeito que eu espero, Ctrl Z, e ao invés de clicar nesse cara aqui, eu vou Alt-clicar. Ou seja, tudo que se refere a essa área branca que corresponde ao céu permanece visível, tudo que se refere a essa área preta que corresponde à lua permanece invisível. Eu não vejo a interação entre a Lua e o layer das estrelas, mas eu vejo a interação entre o layer das estrelas e o layer de baixo do gradiente. Ou seja, é mais um exemplo de como o Layer Mask pode servir para esconder algumas coisas. Para que isso fique mais visível, eu venho nesse cara aqui de baixo, desligo e ligo esse Layer Mask e a gente percebe que o resultado final fica mais, digamos assim, interessante. Ok, no próximo vídeo eu quero finalizar essa composição alterando algumas coisas nas nuvens e na maneira pela qual essa parte das montanhas aparece para gente aqui no Photoshop.